Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos, política, economia, educação e muito mais. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Como vocês estão vendo, hoje estamos com um cenário novo. A bancada nós temos hoje o Dr. Walter Bardavil, que é o presidente da ASEG. Seja bem-vindo, Sr. Walter. Muito obrigado. Estamos aqui no cenário novo, inaugurando esse cenário, né? O Dr. Djalma está aqui conosco também, né? E gostou do cenário, doutor? Parabéns, uma iniciativa muito brilhante que vai alavancar a audiência dessa televisão que tem muito contribuído para as informações do estado do Ceará. Pois é, e esse cenário novo aqui é para que você desenjoe, né, do mesmo cenário toda a vida e tal. Aqui a gente está tentando dinamizar isso aí com essa equipe de colaboradores, de profissionais que estão realmente empenhados em fazer da TV União uma emissora com qualidade, com responsabilidade e compromisso com você. Isso, e vamos começar chamando a nossa previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá, muito bom dia. A previsão do tempo para esta quarta-feira indica tempo firme em todas as macro-regiões cearenses. Já para quinta e sexta-feira, devemos ter uma mudança no cenário, principalmente nas regiões localizadas mais ao sul do estado, pegando a região jaguaribana, a região do Sertão Central em Inhamuns e também do Cariri. As chuvas deverão ocorrer nessas regiões, principalmente durante os períodos da tarde e noite, sendo essas de caráter isolado. Agora falando de temperatura, a mínima registrada nesta quarta-feira foi no município de São Benedito, com 16,8 graus Celsius. As máximas para o dia de hoje são esperadas nos municípios de Sobral e também Jaguaribe, alcançando os 36 e 37 graus Celsius. Para os demais municípios, também podemos ter temperaturas próximas a esses valores. Já com relação ao vento, devemos ter rajadas pontuais nesta quarta-feira e também na quinta-feira. As rajadas de vento devem alcançar valores em torno dos 50 km por hora, nas regiões da Ibiapaba, também da faixa litorânea e do sul do estado. Para mais informações, não deixe de acompanhar o nosso site funceno.br, as nossas redes sociais e baixar o nosso aplicativo Funceno Tempo. Até mais! É isso, e nós vamos começar falando sobre as praças de alimentações, principalmente nos shoppings, né, doutor Djalma? A gente quer falar a respeito da falta de educação que existe nessas praças, não é isso? Educação, sobretudo, para a solidariedade. Você é servido, se utiliza de uma mesa e não tem a disposição de colocar aquele prato no qual você se serviu num lugar distante para ser depois recolhido, deixando o prato no mesmo local, dificultando aquela pessoa que vem servir-se depois de você e também aumentando o trabalho daqueles colaboradores. Aquelas bandejas, né? Exatamente. Doutor Djalma, isso aí, essa questão de educação, ela vem às vezes de berço, ela deveria vir de berço, né, na realidade. E hoje a educação, ela está tão, como é que se diz, deturpada na realidade, porque educar, quem tem o dever de educar são os pais. Mas os pais hoje não querem também educar, querem jogar a responsabilidade para o Estado. Né? E eu estou entrando, já aproveitando esse tema. Essa questão de você, que o senhor falou muito bem, a pessoa termina de comer, deixa o prato lá e vai embora. Né? O que é que custa você chegar e levar o seu prato lá para a bancada de onde está sendo recebendo os pratos, para evitar que a empresa tenha mais despesa com funcionário, né?
mais despesa E ainda também ajuda também esse profissional, né? Exatamente. Fica tão sobrecarregado, né? é aí onde fica a falta de solidariedade, que o objetivo da nossa república é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para essa construção da solidariedade, nós precisamos trabalhar a partir da infância, a partir da escola, a partir de casa e a ideia da justiça também. Então, como você não gostaria de ser sobrecarregado no seu trabalho pela inércia, por exemplo, daqueles consumidores, você se coloca no lugar de quem vai ter que recolher aqueles pratos todos. Basta só essa ideia de se colocar no lugar do outro para você, então, compreender a importância dessa ação simples, mas que reflete a sua boa educação, a sua educação para a solidariedade e é típica de pessoas civilizadas, que você encontra muito isso no primeiro mundo, e até para você não passar um vexame. Quando você chegar num shopping, numa praça de alimentação de um país de primeiro mundo, você vai adotar o mesmo comportamento que você tem aqui, você vai passar então uma imagem de uma pessoa pouco ou mal educada. Como no Japão, né? Nós tínhamos exemplo no Japão, deles limparem o estádio depois dos jogos. As crianças já, Sim, desde tenra, de criança. criancinha. E eu me lembro, o senhor estava falando aí, né? O meu pai sempre dizia, não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Que é exatamente, fique no lugar do outro e aí você vai entender, também passar a entender a situação do outro e muitas vezes você vai ter resposta por que as pessoas agem, né? Às vezes com grosseria ou mesmo com falta de educação e você tem que analisar. Eu não posso simplesmente achar que eu sou o certo e você é o errado a vida toda. Ninguém é certo 100% e ninguém é errado 100%. Ninguém nasce errado. Nós somos induzidos ao erro ou somos induzidos ao acerto. Walter, essa ideia do seu pai aí, realmente, o Engels, que foi o grande parceiro do Marx nos livros, nas obras do comunismo, do socialismo, ele dizia que se essa regrinha de ouro que ele considerava de não fazer com outro que você não deseja que alguém faça com você, que se você sedimentasse isso em qualquer sociedade, você estaria conduzindo essa sociedade para viver em harmonia. Então, o que é o princípio que nós devemos, né, fazer. Mas, como o senhor mesmo diz, no entanto... Quando esses profissionais que são responsáveis de pegar, né, essas bandejas, eles ficam até felizes quando vê a gente colocando lá e dizem, ai, muito obrigada, porque é algo tão raro que eles ficam até agradecidos, né? Mas é um grande desafio nesse momento que você está inaugurando esse cenário, Walter, com essa alegria e com essa determinação de fazer essa televisão como um instrumento de estímulo à educação para a cidadania. Eu acredito que será um grande passo nós debatermos esse tema, estimulando aqueles consumidores à prática da solidariedade nas praças de alimentação da nossa cidade. Eu estenderia, já que o senhor tocou nesse aspecto também, eu estenderia a todos os nossos atos do dia a dia. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver aqui nas redes sociais um rapaz num ônibus, ele pegou a mochila dele e enrolou como se fosse uma criança. Aí uma moça, né? Viu que ele estava com a criança no braço e solto no ônibus, era no trem, eu não lembro se era um ônibus ou trem. E o que é que aconteceu? A moça se levantou e deu lugar para ele. Quando ele foi, sentou na cadeirinha lá, ele pegou, desenrolou a bolsa dele e o pessoal, em vez de reclamar, os outros ficaram rindo, achando aquilo engraçado. Quer dizer, fez uma pegadinha com ela. Eu já vi com outros olhos. Poxa, é um exemplo negativo em que as pessoas não repugnaram e aí acaba se tornando uma prática normal. Você está sempre enganando os outros para levar vantagem. Um exemplo típico de falta de boa formação, de má educação. Um exemplo que deve ser repudiado pelas pessoas que querem uma sociedade mais harmônica. Isso aí. Vamos mudar de pauta? Vamos mudar de pauta. Vamos lá, porque a gente quer saber, a sociedade de forma geral, porque se usa tanto poder no Brasil para favorecer amigos e para beneficiar apoiadores. Enfim, porque não vinga
no caso aí, o princípio da impessoalidade no nosso país. Embora esteja consagrado lá na Constituição, no artigo 37, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, infelizmente, não é uma realidade no nosso dia a dia, na gestão da coisa pública do Brasil. Eu acredito, Walter, que isso se deve a uma infelicidade do Brasil, quando em 1789 Tiradentes quis implantar no Brasil a independência no modelo do americano, dos Estados Unidos da América. Um grupo de pessoas idealistas lá de Minas Gerais esteve em contato com o Thomas Jefferson, com aqueles caras iluministas lá que foram responsáveis pela Revolução Americana, os idealistas, os que idealizaram, os mentores que propiciaram as ideias para a Revolução Americana. Infelizmente, essas ideias não foram sedimentadas no Brasil porque um cidadão chamado Joaquim Silvério dos Reis fez uma comunicação às autoridades denunciando os seus colegas, os seus contemporâneos, que iriam fazer a grande revolução que seria a Inconfidência Mineira. Infelizmente, quando o Brasil não pôde se tornar independente no mesmo estilo dos americanos, dos Estados Unidos da América, do Thomas Jefferson, George Washington, aqueles grandes heróis da pátria, infelizmente o Brasil passou então a ser um país fisiologista. E nós temos aí você usar o poder para se beneficiar, para conceder benefícios para amigos, parentes, etc. Nós passamos a sofrer esse mal até hoje. Pois é, nós acabamos de receber uma aula de história que muitas vezes nas escolas não são colocadas e colocadas de forma correta. Eu acredito que nós temos que lembrar, né? O SPB não existe mais. Por que, doutor João? Porque quando os militares assumiram o poder, eles deram uma ênfase muito grande para essa disciplina. Como não houve eleição e como houve uma certa restrição da liberdade, queimar o filme dessa matéria. Mas, infelizmente, nós temos que tratar nas escolas da educação para a cidadania, a partir dessa ideia do poder como instrumento para servir a sociedade e não para servir ao próprio ocupante, ou aos seus correligionários e amigos. Bom, fica aí para que você possa refletir e pensar um pouco mais sobre como educar os nossos filhos e como influenciarmos a direção das escolas para esse tema. Walter, aí você fala na direção da escola. Qual é o critério para escolher um diretor da escola? Aí fica difícil, né? Pois é, porque se você for escolher o diretor de escola com base em critério politiqueiro, porque ele é amigo, porque ele tem voto, porque o parente dele deu voto... Mas peraí. O que é que tem a ver uma escola com política ou politicagem? Esse é o problema, que infelizmente, em muitos municípios do Brasil, a direção da escola é escolhida em função da conveniência política do prefeito, daquele que está exercendo o poder. Mas não é por aí que tem que ser feito. Por isso é que nós temos uma educação muito deficitária. Por isso que eu convoco os pais a se atinarem para o problema que já vem acontecendo e mudando a cabeça desses jovens. Porque hoje o certo é o errado. É o que está sendo colocado a cada dia na cabeça dos nossos jovens. Que o certo é errado e o errado é que é o certo. Nós não podemos hoje admitir que os nossos jovens sejam educados de forma, como é que eu diria, doutrinária para uma questão política. Eu acho que política ela tem que ser feita fora de escola. A política ela tem que estar fora da escola. Os pais orientando, né? Os pais orientando. E não a escola orientando como os jovens devem proceder, porque eles poderão ser os políticos do futuro. Eu acho que na escola a educação tem que ser uma educação em que leve a níveis, matemática, até a própria filosofia tudo se pode levar, mas matemática, química, biologia, eu acho que você começa a educar daí. Hoje em dia você tem instrumentos, tá entendendo? Que são usados para
imbecilizar os jovens. A verdade é essa. Embora a questão da ética e da cidadania também, né? Incluir no conteúdo programático, né, doutor que Djalma? está previsto, inclusive, na Constituição, Sim. no artigo 205, a educação para a cidadania. Através de quê? Dos valores. Você apenas transmite saber. O cara sabe tudo em determinada matéria, mas não pode ver dinheiro público. É um grande dinheiro, um grande advogado, um grande médico, mas quando chega na hora da licitação, vai fraudar a licitação. Então, o que é que faltou? Faltou a educação para a cidadania a partir dos valores que a Rochelle coloca, de respeito ao dinheiro público, de solidariedade e também de justiça para, inclusive, quando exercer uma função no Poder Judiciário, aplicar a lei de acordo com o senso de justiça e não com conveniência. Vamos colocar uma coisa aqui. Esse é um tema bem interessante e ele tem que ser bem didático, ele tem que ser trabalhado, tá? Inclusive pelos meios de comunicação, pelo próprio Estado. Se o Estado quer uma civilização ordeira, uma civilização que procure respeitar o próximo, tá? Eu acho que nós temos que começar a pensar nessa educação também. Essa educação, ela começa pelos próprios meios de comunicação que só mostram, a maioria só mostra o delinquente, o delito, tá? Mostra a morte, gente matando, e se esquece de mostrar o que edifica. Nós temos que mostrar, por exemplo, uma escola que está dentro de padrões internacionais, que ensina ao jovem e ao profissional a ser coerente nos seus atos, para ele ter caráter, tá? Um caráter definido, como pessoa séria, buscando o melhor para o seu Estado, melhor para o povo, para o seu meio de convivência. E, na realidade, nós vemos hoje, quanto mais, né, se garfa, né, melhor é. Esquecendo que você tem filhos. A pessoa tem filhos, nós temos filhos, nós temos netos. Então, qual será o futuro dos meus netos com uma população que ela só pensa para si? O eu está em primeiro lugar. E nos esquecemos de quê? De que antes do eu tem um Senhor chamado Deus, o Criador de todas as coisas, que nos deu exemplo de como nós devemos viver, né, harmonicamente, viver centrado. Deixou um manual de instrução. Deixou um manual de instrução. E esse manual de instrução, hoje, estão querendo destruir. Deturpar. É inadmissível. E também, Walter, tem que prestigiar o professor. Sociedade que não prestigia o seu professor, aquele que conduz, que encaminha as crianças e os jovens para profissões, para brilharem na vida, é uma sociedade fadada ao fracasso. E vamos agora falar sobre o trabalhador que é simpatizante com o comunismo, né, doutor Djalma? Qual a melhor opção para esse trabalhador? Viver na Cuba, na Venezuela ou na Coreia do Norte? Você, Walter, se você tivesse que escolher, você fosse convocado para trabalhar em um desses países, você escolheria qual deles? Nenhum. Por quê, Walter? Porque não condiz com o que eu creio, com a educação que eu tive e nem tão pouco com os valores que foram enraigados, certo? Na minha juventude, tá? Eu costumo dizer o seguinte: eu sou mais comunista do que muitos comunistas. Porque o que é ser comunista? A essência da palavra, comum a todos. Mas será que esse comunismo está sendo comum a todos, esse da Venezuela, da Cuba, aonde você é obrigado, se não fizer, morre, você é obrigado, você não tem direito a dizer, eu não gosto e eu não quero, se você não gosta, então não quer, então você não presta, pum, aí derruba o cara, radical, mata o cara. Né? Então, que comunismo é esse? Que é onde eu fui educado em prática do amor. Por quê? Porque Deus é amor. Jesus é amor e ele pregou isso a vida toda, tá? Na sua caminhada até os 33 anos. E o melhor de tudo é que por amor a mim e a você, ele se deu, né? Assumiu todo o seu pecado e foi jogado na cruz do Calvário. Para quê? Para
nos resgatar, mostrar que o amor está acima de tudo. Agora, será que o amor que está sendo pregado hoje no dia a dia é esse tipo de amor em que você prestigia o seu próximo ou você degrine e mata o seu próximo para ter direito ao amor dos outros? Essa pergunta que a Rochelle fez para você, ela devia ser feita por cada pessoa que defende esse regime num país em que ele tem liberdade. Porque o grande questionamento, o grande drama de pessoas que moram em Cuba é não poder sair do seu país, ser obrigada a ficar restrita àquela região, com agravante. Alguns brasileiros que estiveram lá recentemente foram agraciados, foram conduzidos lá pelos guias. A cada guia turístico lá tem uma caderneta, anota o que ganha e tem que doar 50% daquele rendimento para o Estado. O cara não tem liberdade para exercer a profissão que deseja, por outro lado também deve ficar restrito àquele ambiente. Então, onde você não tem liberdade, você não tem opção de fazer uma concorrência saudável, você estará fadado a ser pobre e a viver num país sem sucesso de crescimento. Vamos aqui ao princípio do que está acontecendo. Quanto mais ignorante você for, o que é ignorante? Falta de conhecimento. Quanto mais você se esconde para não ter e não buscar esse conhecimento. Por quê? Porque a sua liberdade está sendo toldada. Aí eu pergunto a você que está nos assistindo. O que você espera? Certo? De um país que ele limita você e diz o que é que você tem que fazer e se você não fizer, você é penalizado. A sua alimentação é racionada. Você só tem aquele X ali. Se você quiser passar daquilo ali, você não pode. Tá? Como é que eles conseguiram fazer isso, doutor Djalma? Com a pressão, né? Com a pressão. Tirando os seus direitos, a sua liberdade de trabalhar, tirando o direito de concorrência, tirando o direito de você dizer o que você deve escolher ou não deve escolher. Tá? Eu posso ser miserável. Pode ser uma escolha minha, não querer trabalhar, não querer fazer nada e deixar o Deus ao léu, como diz o outro. Mas é um direito também, eu tenho esse direito de ser, eu quero crescer, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um industrial, eu quero ser um comerciante bem-sucedido, e esse direito você deixa de ter. Por quê? Porque esse poder só dá para os coleguinhas, os amigos e a patotinha, como na linguagem cearense. Isso é verdade. As melhores casas, as melhores moradias, elas pertencem justamente àqueles que comandam o Estado. Comandam com mão de ferro, porque onde esses sistemas prevalecem, a característica é a supressão da liberdade, é a opressão e a baioneta como instrumento de persuasão. Aí fica a falsa liberdade de expressão, né? Que é o que está acontecendo, né? Eu vou me estender um pouco mais aqui e chamar a atenção dos nossos deputados federais. Pensem, analisem no que vocês vão aprovar nessa PEC. É de suma importância, porque os impostos que estão sendo analisados e cobrados para diminuir a carga tributária, gente, prestem bem atenção no que vocês vão votar, porque isso aí pode destinar exatamente o nosso rumo à Venezuela, que foi esse processozinho que está sendo colocado no Congresso para ser aprovado. Ele tem um viés totalmente distorcido da verdade dos fatos, de onde eles querem chegar. Então analisem bem, tá? Modifiquem os textos, prestem bem atenção, senhores deputados federais do Estado do Ceará. Prestem bem atenção. Vocês foram votados para nos representar, vocês foram votados para escolherem o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para os nossos municípios.
prefeitos fiquem atentos, porque vocês serão penalizados pesadamente se ela for aprovada na maneira que está. Isso, doutor Walter. No próximo bloco nós vamos falar sobre, vamos colocar duas falas de dois presidentes que participaram do Mercosul em relação justamente à Venezuela, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. E antes de Lacalipou, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, criticou durante reunião do Mercosul a decisão que inabilitou María Corina Machado na Venezuela. Vamos conferir. Con mucha preocupación estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela. Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano. Y esta vez no será la excepción. La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado. Y es que el problema de la inhabilitación de María Corina Machado no es con la visión de Paraguay o con el presidente de Paraguay o con alguna concepción ideológica particular. Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Las restricciones a los políticos por vías administrativas inhabilitada por la Contraloría, siempre tienen que ser vistas con sospecha e consideradas legalmente inválidas. É isso, e nós vamos conferir agora que o presidente de direita do Uruguai, que é o Lacalipou, expressou uma opinião discordante sobre a fala do presidente Lula em relação do que se vive na Venezuela, é só uma narrativa. Vamos ver. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene e ayudemos. Conferimos aí duas falas importantes, de dois presidentes importantes, né? Foi na reunião do Mercosul. Olha, preocupante, né? Muito preocupante. A primeira coisa, você tem eleição na Venezuela, ok, mas você já impediu aquela pessoa que poderia fazer oposição, que poderia obter uma expressão, uma votação expressiva, você já tirou, já declarou inelegível, já impediu de participar do processo eleitoral. É preciso... Por coincidência, sim, já que cortando aqui, me perdoe, mas está parecido aqui, né, com a questão do ex-presidente Bolsonaro? Você, quando tira uma pessoa da possibilidade de participar, você está realmente restringindo um direito político que está consagrado na Constituição e também consagrado nos tratados internacionais. No caso específico da Venezuela, não se pode admitir, sob pena de incorrer em má-fé, de qualificar aquele país como de vivência democrática. Ali é uma ditadura abominável. O Império Romano ruiu, Saddam Hussein ruiu, teve seu momento de glória também, o seu apogeu, mas também acabou dentro de um buraco. Gaddafi na Líbia. Então, todo tirano, todo ditador tem seu ocaso. Resta saber quando ocorrerá o ocaso do ditador Maduro e seus seguidores na Venezuela. Será que estão seguindo Maduro só na Venezuela? Ou aqui no Brasil também há uma linha que segue esse determinado? Por exemplo, vamos ser bem claros, o presidente Lula, né, o recebeu
com poupas e honras. Um presidente que não é exemplo para nenhum no mundo, porque viola os direitos humanos. Aí eu pergunto, onde estão os direitos humanos do Brasil, que tanto se questionava em outros governos nossos, e de repente esses direitos humanos se calaram? Onde estão esses direitos humanos? Para onde foi, tá, os defensores do direito humano? Fica aqui esse questionamento. Existe uma contradição. Você proclamar, exaltar o Estado democrático de direito e fazer um elogio à Venezuela. Por outro lado também, nós temos que reconhecer porque os grandes líderes, eles precisam de coerência para sedimentar as suas ideias. Assim como o presidente Lula diz que a Venezuela, que defende uma democracia e diz que a Venezuela não é uma ditadura, o ex-presidente Bolsonaro também defendia o capitão Ustra, que é acusado de ser torturador. Exatamente. Então nós temos que ter coerência e dar a César o que é de César. Se você respeita o Estado democrático de direito, você tem que garantir a liberdade de expressão, garantir a liberdade de vir, respeitar o devido processo legal e tratar as pessoas que fazem oposição com urbanidade, exigindo o mesmo tratamento que você gostaria de receber se estivesse na oposição. Dentro dessa linha de raciocínio, eu vejo o seguinte: o presidente Lula falou que se alegra quando é chamado de comunista, que tinha muito orgulho de ser chamado de comunista. Mas, no entanto, as ações e as atitudes dele, quando ele diz também que é democrático, as atitudes democráticas dele só para os que são da sua cunhola. Mas, quando ele trata esse assunto, ele se contradiz o tempo todo. Tá? E eu fico aqui a questionar, o que esperar do nosso país, doutor? Nesse ritmo que ele está sendo encaminhado? Olha, cada dia que você está no poder, você está construindo uma imagem positiva ou negativa. Isso. Então nós temos que fazer avaliações para as próximas eleições e observar a postura dos respectivos líderes que se apresentarão para a condução do município, do Estado e da União, para escolhermos pessoas realmente que sejam coerentes e que cumpram o discurso que é feito na campanha. Porque jamais ele usaria esse discurso na campanha. A ideia que o cidadão tem que ter é que, na campanha, ele tem que ter a sua postura que vai exercê-la no exercício do poder. Você não pode ter um discurso de campanha, inclusive com censura, e vários adversários foram censurados porque colocavam o apoio à Venezuela e algumas afirmações que não eram favoráveis naquele momento da campanha. Quando chega depois da campanha, pouco você tempo, vai exercer né, que o poder. começou, pouco tempo, não foi? Então, em outras palavras, ele enganou o povo, ludibriou em um 7-1 da história, né? Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, as pessoas acreditaram em se é que votaram nele, votaram pensando em um discurso, né, que iria melhorar para o povo. Mas, no entanto, a prática está sendo outra. Então, mentiu, e aí eu pergunto, enganou o povo, e aí? Fica por isso? Eu continuo perguntando, fica por isso? Esse é o questionamento. Né? Vai continuar desse jeito? Nós não temos na legislação nenhuma previsão de sanção para quem não cumpre o programa que foi apresentado à Justiça Eleitoral por ocasião do registro da candidatura. Então você tem casos de estelionato eleitoral, o candidato diz uma coisa e na hora da execução do seu programa faz outra completamente diferente. Caberá aos eleitores uma maior diligência para observar qual é o programa, qual é o projeto do seu candidato e, uma vez eleito, exigir o cumprimento. Inclusive vai ter eleição agora, ano que vem, para vereador, para prefeito, e nós temos que estar atentos. É bom nós pensarmos bem direitinho no que poderá acontecer. Gente,
nós aprendemos nessas últimas eleições. Em primeiro lugar, eu particularmente, não acredito numa eleição sem um voto impresso. Eu não acredito. É um direito meu de não acreditar, tá? Em voto impresso. A gente falou sobre isso, não foi? Se houver voto impresso, programa passado, eu acredito sim, que aí nós teremos um peso e que nós não devemos questionar mais. Por quê? Porque quem ganhar e se duvidar, o voto impresso tira a dúvida. Concorda comigo? Esse voto impresso, ele está implantado na legislação brasileira desde 1995. Sim, mas ele não foi o Congresso anulou, doutor. Não foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional essa exigência do voto impresso sob o fundamento de que comprometeria o segredo do voto. O eleitor sairia Mas foi levado ao Congresso. Foi levado por via de uma emenda constitucional para se contrapor à decisão do Supremo. Mas, na verdade, não há necessidade de emenda constitucional. É preciso que a sociedade acorde e amplie esse debate para evitar questionamentos como esse que você está fazendo. Doutor, eu sou ignorante nesse assunto. Vamos supor. Eu não estou entendendo como é que essa coisa está funcionando. Porque se o senhor está me dizendo, se existe na Constituição e eles não poderiam nem mexer nesse assunto, alegando qualquer coisa, era para se cumprir. Eu acho que a lei é para se cumprir, ou é para se interpretar como quer. Olha, a Constituição, ela tem um artigo 60 que ela enumera uns temas que são cláusulas pétreas, como, por exemplo, o segredo do voto. Nada que possa comprometer o segredo do voto pode ser inserido na legislação. Essa declaração de inconstitucionalidade da lei que exige a impressão do voto, aliás, não é uma lei só, não é só uma lei, são 4 leis que foram editadas, promulgadas, elaboradas pelos representantes do povo, que o povo é o soberano do poder. Ele atua por meio de representantes que são os deputados e os senadores. Esses deputados e senadores já fizeram 4 leis exigindo a impressão do voto. Inclusive, a Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995, essa lei condicionou a utilização da urna eletrônica à impressão do voto. Então, é um tema que precisa ser debatido, aflorado novamente, para que haja um esclarecimento com os técnicos, com aqueles especialistas na área, para esclarecer se o voto impresso compromete o seu segredo. Ou seja, se é realmente verdadeira aquela afirmação de que o eleitor poderia sair da urna com o voto para mostrar para o traficante, para aquele seu aliciador, ou se isso é uma fake news. Esse é que eles alegam essa relação do traficante também. Por que é que não foi feito? Por que é que eles não colocaram? Porque houve um debate que foi feito de maneira incorreta. Por que incorreta? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, através da uma resolução de 2018, 1º de março, 23.521, de 2018, essa resolução autorizou a impressão do voto. Estava o TSE, inclusive, fazendo licitação para comprar as impressoras. E por que é que não teve essa quando houve uma pressão, né, também gasto? Não, sim, é porque que ia sair caro. Após o começo da licitação para comprar os votos, após a edição da resolução do TSE para imprimir o voto, o Supremo Tribunal Federal deliberou que era inconstitucional essa impressão. E essa manifestação do Supremo está prevalecendo e precisa ser debatida. Como é inconstitucional? O senhor só acabou de dizer que ela já é uma lei determinada. Aí é que está. O Supremo entendeu que essa lei violaria a Constituição, porque a impressão, o voto impresso, ele quebraria o segredo do voto. Como que é segredo de voto se a pessoa não tem acesso ao documento? Foi provado que a pessoa não tem acesso ao documento. É essa questão que precisa ser amplamente debatida na sociedade. Esse tema tem que voltar à tona para evitar essa tensão. Mas esse é um fundamento, né? muito fraco, muito, sabe, vazio. É muito vazio. Se foi mostrado urna em que a pessoa apenas olha se está certo que ela votou, e aí a partir do momento que ela vota, que está certo que ela votou, aí ela aperta o botão, aquele papelzinho, ele é cortado e cai na urna. Vem o próximo. Eu vi essa maquininha e teria evitado até o 8 de janeiro, né? Não, teria evitado 8 de janeiro, teria evitado um monte de problema, e que se o atual presidente do Brasil
ganhasse, ninguém tinha que dizer nada, era que simplesmente cumpra-se e acabou. Democracia. Agora, houve-se um questionamento, houve-se porque gerou toda essa polêmica, ainda tem gente aí que está encarcerada, acusada de 1000 coisas, quando ela, na realidade, estava querendo os seus direitos de saber o porquê. Por que não se mostrou o voto impresso. Não é o voto impresso, Código-fonte. O código-fonte. Esse código-fonte... Por que é que não se vem cá, se a eleição não foi burlada, eu estou levantando essa questão aqui sem medo, de cabeça aberta. Eu sou um cidadão e eu gosto de saber das minhas coisas, como eu acho que você deve estar engasgado querendo saber. Né? Por que não se mostrou o código-fonte? Acabava qualquer tipo de problema. Para resolver esse problema, a Câmara dos Deputados votou o novo Código Eleitoral. No artigo 342, esse novo código que está para ser votado no Senado, ele obriga o TSE a entregar o código-fonte, disponibilizar o código-fonte aos partidos, à Polícia Federal, às Forças Armadas, mas para as próximas eleições. Para as próximas eleições. Da agora não pode. Está no código. Votado, precisa que haja uma pressão da sociedade para que o Senado vote esse novo código e aí nós vamos acabar com essas tensões que nós vivenciamos. A gente vai precisar ir para um rápido intervalo e já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. Vamos conferir agora uma fala do jurista Ives Gandra, que participou de um debate sobre liberdade de expressão. Disse que o Brasil está uma democracia relativa. E ao definir a queda do espírito democrático no Brasil, comparando as democracias, as ditaduras, as democracias plenas, as relativas e apenas as eleitorais, coloca o Brasil exclusivamente como uma democracia eleitoral. O eleitor vai, vota, mas a partir daí não comanda mais nada. Mas ele considera eleitoral e relativa porque ele diz que nós temos dois fenômenos. Primeiro, nós temos censura, que a democracia não deve ter. Segundo, nós temos presos políticos, presos por manifestação. O que vale dizer, as democracias não toleram esse tipo de comportamento. E efetivamente nós estamos vivendo isso. O que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma ditadura, certo? Ditadura com discurso de democracia e respeito às autoridades maiores. Que desrespeito? Nós estamos vivendo que democracia? Eis a questão, eu me questiono aqui, que democracia? O que é que nós estamos vivendo que não seja uma ditadura e cerceamento de nossa liberdade de pensar e de se expressar? Estou errado, doutor? Olha, primeiro, o que é liberdade de expressão? É o direito do cidadão dizer ao governante que está exercendo o poder em determinado momento aquilo que ele não deseja ouvir. Governante de qualquer esfera de poder, judiciário, legislativo ou executivo. Cada um tem o direito de se expressar e de responder pelos excessos que venham a tipificar crimes descritos hipoteticamente na legislação penal. Nós temos que cultivar o espírito republicano, que compreende o respeito à liberdade de expressão. Infelizmente, nós tivemos a própria ministra do Supremo Tribunal Federal se reportando a deferir uma censura até determinado momento, até determinado tempo. Ora, isso afronta a Constituição. E quando uma pessoa que está investida numa autoridade dessa magnitude consente em aceitar, ainda que temporariamente, uma censura ao arrepio da Constituição, é claro que nós precisamos revisitar os nossos institutos e preservar e ter esse compromisso de preservação da liberdade. Porque se hoje, Walter, você está no poder e você consente que a censura seja estabelecida
para quem não se alinha com seu posicionamento, amanhã, quando você estiver do outro lado, na oposição, ou não estiver compactuando com aquele governo, você poderá também sofrer aquilo que você estimulou a sedimentar-se como valor numa sociedade que não tem espírito republicano, que não convive com a democracia ideal, que pressupõe a liberdade de pensamento e a observância intransigentemente do devido processo legal. É isso. Estamos vivendo uma distopia, né, doutor Djalma? O quê? Distopia, que é o contrário, né? Que Não, é tudo a ao distopia contrário. não, nós estamos vivendo um momento em que você está sendo, como eu diria, todos têm que pensar da tragado mesma o seu forma. direito, É como se todos tragado o tivessem- seu direito de falar e de questionar, ou mesmo de cobrar aquele a quem você votou, né? E está lá lhe representando, está representando a população que votou. E o desrespeito maior é que os deputados, né, mais votados estão sendo caçados. O desrespeito maior ainda, porque eles foram votados e estão encontrando pontos e vírgula, tirando vírgula e botando no local e colocando ponto onde não se deve colocar, para caçar o direito desse representante eleito pelo povo, pela maioria, de nos defender e fazer com que as coisas sejam ordenadas dentro do que se põe a lei, né, a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. O nosso Estado de Direito está sendo violado a cada instante por um clero, por 11 de toga e mais alguns outros, né, que estão alinhados com eles. Agora, eu pergunto a você, a Vossa Excelência, o seu parecer aqui, está correto o que eles estão agindo, a maneira como eles estão agindo, quebrando tudo, todos os direitos, interpretando como eles querem, colocando, cada um pensa de um jeito e aí eles não vão pensar só de um jeito. Vai ter que ser assim e a nossa Constituição fica de lado, porque o povo está acovardado, o povo está com medo, nós conseguimos encurralar o povo. É isso? Olha, você tem dentro da Constituição, dentro do próprio sistema normativo, todos os elementos necessários para você ter a plenitude do Estado Democrático de Direito. Onde é que está a vulnerabilidade? No Senado da República. Você teve a apresentação de diversos pedidos de impeachment de pessoas integrantes da Suprema Corte que estavam, segundo aqueles que propuseram esses pedidos, cometendo alguns ilícitos que ensejavam a propositura do impeachment. Só que o presidente do Senado, os presidentes do Senado arquivaram esses processos ou não colocaram para tramitação e, enfim, houve esse empoderamento da Suprema Corte exacerbando no ativismo judicial. Nós temos, dentro da normalidade constitucional, que encontrar mecanismos para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, que devem ser separados, devem ser harmônicos, mas não pode haver uma hipertrofia do Poder Judiciário em detrimento de outros poderes que provocam essa sensação de que nós estamos descumprindo a Constituição, vivendo sob a égide de um ativismo judicial excessivo. Isso, nosso tempo está acabando. Doutor Walter, fala para a gente dos 60 anos da SEG, como é que vai... Bom, a SEG, Associação Cearense dos Jornalistas do Interior, a qual estou presidente, ela, esse ano, no final do mês, ela completou 60 anos de idade e eu aproveito esse momento aqui para informar aos jornalistas, aos radialistas, que os associados da SEG, né, que nós estamos preparando um grande momento, né, uma festa para que a gente possa comemorar e lembrar que a SEG, ela, aos 60 anos dela, ao completar esses 60 anos, também ela está sendo renovada com novos jornalistas e também trazendo de volta aqueles que se afastaram, tá? Hoje a SEG, ela está totalmente renovada na
a sua íntegra como associação e quero dizer para você que se você um dia participou da SEG, está na hora de voltar, será bem recebido, tá? E qualquer coisa pode entrar em contato conosco, tá? Ou com os nossos diretores. E que a todos que fazem parte da SEG, que Deus possa abençoar cada um de vocês e fazer com que unidos possamos realmente elevar e colocar a SEG no seu devido patamar. Falou que tinha que falar. É a Associação de Jornalistas, né? Associação de Jornalistas, do interior do estado. Do interior. É do interior e capital, mas ela ficou, durante os 60 anos dela, focada só para o pessoal do interior, quando na realidade boa parte do pessoal é também da capital, e a capital faz parte do contexto, né? Porque a capital, a Fortaleza, e os municípios circunvizinhos, né, que também podem fazer parte e fazem parte da SEG. A SEG é tanto capital como interior, tá? Ela foi trazida, né, pelo doutor Zé Guzmão Bastos, né, que foi um dos propulsores e presidente, o primeiro presidente da SEG, durante muitos anos ele conduziu a SEG, mais conhecida por mim, lógico, como Dr. Guzmão, e foi uma pessoa de uma visão muito, muito ampla e que nos deu a oportunidade de trazer o interior para a capital. Ele pegou todos aqueles comunicadores e radialistas e escritores, e pessoal do interior já capacitado para fazerem parte da SEG, e a SEG aqui, que foi uma divisão da ACI, né? Então, ele aí conseguiu fazer esse trabalho, trazendo o interior e as informações com mais rapidez. É isso, nosso programa chegou ao fim. Doutor Djalma, suas considerações finais. Uma alegria retornar aqui com esse novo cenário, na certeza de que essa televisão cumprirá uma grande missão para levar informação com seriedade, com questionamento para todo o povo do Ceará. Walter? Só desejar para você que nos prestigia com a sua audiência, que nos dá esse calor, que possa também mandar notas, sugestões, para que possamos melhorar a nossa comunicação com você diretamente na sua casa, principalmente no horário do almoço. Que Deus te abençoe, que Deus faça da sua vida motivo de alegria e de louvor a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É isso. E você fica agora com o programa Ferreira Aragão. Muito obrigada pela sua audiência e amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá!